Kwanza Norte, Huambo, Malange e Namibe são as únicas das 18 províncias que prestaram contas sobre o dinheiro público gasto no terceiro trimestre de 2023. O relatório de balanço de execução do Orçamento Geral do Estado, apreciado na Assembleia Nacional, refere que dos 164 municípios, apenas 40 apresentaram contas. Os deputados recomendaram a adoção de medidas rigorosas para que as unidades orçamentadas cumpram com a prestação de contas e nos prazos definidos, sob pena de responsabilização disciplinar. A recomendação vem expressa no relatório de balanço de execução do Orçamento Geral do Estado de 2023, referente ao terceiro trimestre, apreciado pelas comissões especializadas da Assembleia Nacional. Para além da maioria das províncias e dos municípios que não prestaram contas, o relatório refere de igual modo que das 88 missões diplomáticas e consulares, apenas 23 prestaram contas de forma regular, 36 prestaram contas de forma irregular e 29 não prestaram contas. Verificou-se uma tendência de aceleração da taxa de inflação de 12,22%, um nível de execução de despesa de 19%, o saldo orçamental deficitário de 201.937 milhões de kwanzas e um aumento da dívida pública de 76% face ao terceiro trimestre de 2023. O relatório de balanço de execução do terceiro trimestre do ano passado lembra que foi executado num contexto de incertezas de recuperação da economia nacional e internacional face à manutenção da situação geopolítica que tem induzido um choque na oferta do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Dr. Albino Paquice, boa noite. Boa noite, Lena. Boa noite. Das 18 províncias, apenas 4 prestaram contas. Dos 164 municípios, se preferirmos, apenas 40 prestaram contas. É um sinal que deve merecer preocupação ou não? É um sinal de preocupação. Boa noite a si, boa noite, Malixianco, boa noite aos telespectadores. É preocupante, mas primeiro queria dar aqui uma nota. E nós vimos quando o Presidente da República, há coisa de semanas, foi à província do Huambo, a governadora do Huambo, a tia Lutino Lica, disse que não entendia de números, mas apesar de tudo apresentou-se de facto as contas, o que é bom, significa que essas 4 províncias estão a trabalhar no sentido de cumprirem com o pressuposto legal. Tanto mais que, e aqui não me perguntas isso, mas digo que a Ministra das Finanças, Vera Daves, tem-se visto a nora, a expressão é mesmo essa, tem-se visto a nora porque, efetivamente, ela tem imprimido e tem pedido aos governos provinciais e aos servidores públicos que prestem contas. Mas a não prestação de contas tem um problema que é grave, que é a não prestação de contas leva a que os governos não sejam transparentes na utilização de dinheiro público. E a grande verdade, Leda, também não me perguntas isso, mas eu posso fazer essa abordagem, que é, se o Presidente da República, João Lourenço, se propôs em 2017 e até agora o combate à corrupção, então significa que todos os atos daqueles que são auxiliados do titular do Poder Executivo devem ser transparentes. Se não há prestação de contas dos 3 primeiros meses de 2023, os governos não conseguiram fazer isso, sendo que aqui nós temos que ter o seguinte, é verdade que nós não temos, em muitos desses governos provinciais e municípios, não temos gente capacitada para fazer a contabilidade pública, também isso é verdade, mas há verbas para que as pessoas possam ser convidadas das províncias que prestaram conta às autarquias locais para poderem fazer um serviço a estes governos provinciais e aos municípios. Esse dinheiro existe. Mas há aqui uma ideia, eu fiquei com uma ideia, partindo daquilo que se ouve da Ministra das Finanças, do Tribunal de Contas, que alguns governos provinciais são resistentes em prestar contas ao Tribunal de Contas mesmo. Não prestam contas, porque entendem que, e aqui eu vou dizer algo com o qual o meu colega Balino estará muito de acordo, que é, alguns entendem que o dinheiro público, que do dinheiro público não tem necessidade de prestar contas. Isto é que é grave. É que é grave por quê? Porque fica-se com a sensação de que eles se sentem donos disto. Só o dono disto tudo é que não presta contas. Doutor Balixionga, boa noite, já volto a si, doutor Paquice. É a sensação que tem de que, de facto, ao não prestar contas, significa que os governadores das restantes províncias sentem-se donos, efetivamente, e que não há necessidade de prestarem contas? É que, ao prestar contas, eles podem ser fiscalizados, ou os seus atos podem ser fiscalizados. E é uma obrigação ou não, enquanto gestor público? Sim, Leda, boa noite para si, boa noite ao Paquice também e os telespectadores em casa e os internautas. Bem, primeiro deixa fazer esse acordo com o Paquice que não é uma notícia
é uma boa notícia quando é apresentada publicamente e principalmente quando a Assembleia Nacional, como órgão fiscalizador, discute essa questão. Inclusive recomenda que o Executivo venha a cumprir os prazos das prestações de contas. Eu penso que isso é importante porque temos aqui na presença dois órgãos diferentes, dois órgãos de soberania diferentes, de facto, a exigir o desempenho de um outro no que a fiscalização diz respeito. E, portanto, mesmo que discutamos os níveis de fiscalização, sabemos que essa fiscalização existe e essa discussão que estamos a fazer é prova disso. Uma nota neste sentido. Depois, a questão dos sentimentos dos governadores, não posso julgar, o Paquis talvez entenda, mas eu não posso julgar. Agora, uma coisa eu posso dizer. Estamos a falar de prestação de contas do último trimestre de 2023. Isso significa dizer que houve prestação de contas dos outros trimestres. E, portanto, não estamos aqui numa presença de falta de prestação de contas. Não quero com isso dizer que a situação está boa. A situação não está boa no sentido de que cumprir prazos é fundamental. É exatamente o que eu iria questionar, Dr. Bali. Se não se presta contas, ou se não se prestou contas dos últimos 3 meses do ano de 2023, que era até uma obrigação legal, portanto, há um período de incumprimento. Exatamente. E aqui isso é ilegal. Exatamente. E a Assembleia faz muito bem, a Assembleia Nacional, nas vestes de fiscalizador, faz muito bem chamar a atenção do Executivo para isso. Agora, as províncias que não fizeram essa prestação têm nota negativa. Têm nota negativa porque, e aí eu concordo com o Paquis, porque nós estamos a falar de dinheiro público. Eu estou em desacordo e para mim soa sempre mal dizer que não há pessoas capacitadas para fazer contabilidade. Porque não é verdade, porque nós temos muitos jovens formados e arrepia-me a mim ouvir, por exemplo, dizer não, mas nós não temos quadros, o que nós não temos é oportunidade para os quadros. E depois ficamos sempre a repetir as mesmas pessoas. Há muitos jovens formados e até esses jovens serem testados nessas funções, nunca saberemos se eles são bons ou não, ou seja, também não devemos olhar para os nossos quadros dessa forma. Eu disse, repito, nota negativa para os governos, e aliás, estamos a falar, por exemplo, do governo de Luanda, estamos a falar do governo de Benguela, só para dar esses exemplos, ou seja, estamos a falar de províncias importantes, mesmo do ponto de vista da população, mas também do ponto de vista do investimento público nessas províncias é maior. Então a responsabilidade de prestar contas nos prazos é fundamental. Agora, Leda, tem que haver consequência política. Porque, é como eu disse, os executores são responsáveis na primeira escala, mas o titular do Poder Executivo é responsável na outra escala e, portanto, tem de haver consequência política. Não estamos a dizer imediatamente exonerar, mas é preciso ver o que é que se passa. Aproveito já a dizer, Leda, que também não há problema nenhum de trazer novos governadores. Porque eu digo, nós estamos num país onde precisamos de facto experimentar pessoas novas. Não podemos ter receio de ter pessoas novas na função pública, no aparelho do Estado. Não devemos ter esse receio. Estamos em condições de ter pessoas novas. Para se evitarem determinadas situações que temos estado a vivenciar, seria esse? Experimentar novas pessoas? Também tem de ser. Ou continuaremos a correr o risco de cometer os mesmos erros? Não, porque, Leda, até aparecerem novas pessoas e essas pessoas serem testadas, não saberemos se elas podem ou não. Então, quando há erros e se esses erros são sequenciais, é preciso descansar. Exercer função pública é uma missão. Nós não estamos na presença de um cargo vitalício, não é disso que estamos a falar e, portanto, cada um cumpre a sua missão, mas depois pode sair e não significa que tenha sido pior. Só pode ser tempo da outra pessoa, porque todos nós, os angolanos, estamos disponíveis para servir. Dr. Paquis, estamos a falar dos governos provinciais, mas esta é uma situação que se verifica também a nível das missões diplomáticas e consulares. Sim, Leda, mas nós aqui temos um problema que é generalizado. E desculpas fazer essa referência, mas
Sabe que o Presidente da República visitou há coisa de 2 semanas ou 3 semanas o Hospital dos Cajueiros. E nós nos lembramos, o Presidente no final fez uma declaração sobre aquele hospital e disse, olha, vamos fazer aqui obras estruturantes. Bem, eu fiquei assim a pensar, mas o Presidente vai agora visitar, o Orçamento Geral do Estado já foi aprovado em 2024. Então, este hospital não podia constar do PIP, que é o Programa de Investimento Público. De repente, onde é que o Presidente vai buscar dinheiro para isto? Eu acho que é aqui uma maneira de nós olharmos para o dinheiro público. Mas é o dinheiro público, porque eu penso que a função do Estado é o bem-estar social das pessoas. De repente nós temos muito dinheiro público muito mal gerido e um dos problemas é exatamente este. Primeiro, a não prestação de contas e em segundo lugar é a utilização de dinheiro público, de modo que a gente percebe que o governo usa dinheiro e a gente não sabe onde tira. É verdade que é da dívida pública, mas endividar-se cada vez mais também torna mais difícil a vida das pessoas. Então isso é cá dentro, lá fora. Mas há um problema que nós temos. Nós, os angolanos, temos um problema grave, na minha perspectiva, que é nós temos um problema que é a mania das grandezas. Nós somos grandes e damos a ideia de que nós somos muito grandes, mas não conseguimos resolver as coisas pequeninas. É que nós não conseguimos resolver as coisas pequeninas. E a questão da prestação de contas, aqui estou de acordo com o Balichão, a questão da prestação de contas é gravíssima, porque noutros países não prestar contas faz cair governador provincial, faz cair vereador, faz cair primeiro-ministro. Não prestar contas é sério. Isso tem a ver com uma coisa que eu vou passar a palavra a ele. É sobre a noção de bem comum. É o bem comum. O dinheiro público é de todos. Nós aqui temos um problema, quando um governador vai inaugurar um chafariz ou administrador, o povo bate palmas, diz muito obrigado. Muito obrigado? Não. É o dinheiro público que está utilizado ali. E nós temos que perceber, quem está no governo tem que perceber que usa dinheiro público. E do dinheiro público, que tem a ver com a satisfação da necessidade das pessoas, quem governa tem que dizer, olha, eu utilizei o dinheiro para isto e aquilo outro. Então ficam mal esses governadores que não prestaram contas e deixam mal o Presidente da República porque ele diz que estamos a combater a corrupção. E a transparência é um dos primeiros princípios do combate à corrupção. Vamos continuar a falar sobre dinheiro. O Banco Nacional de Angola anunciou que o Tesouro Nacional vai disponibilizar aos bancos comerciais 300 milhões de dólares. O montante vai ficar disponível no mercado até que se esgote. Em comunicado, o Banco Central esclarece que o montante disponibilizado pelo Tesouro Nacional estará disponível ao longo da semana até que se esgote, sendo a venda de divisas realizadas através da plataforma Bloomberg em sessões diárias. Para mitigar possíveis constrangimentos operacionais na liquidação das operações, os bancos comerciais poderão recorrer junto do Banco Nacional de Angola à facilidade de cedência de liquidez, operação através da qual os operadores comerciais recorrem ao Banco Central para obter crédito para financiar as suas atividades numa negociação que ocorre durante um único dia. Os bancos poderão igualmente recorrer à facilidade de cedência de liquidez na maturidade de 7 dias, desde que possuam operações de mercado aberto junto do BNA a vencer dentro do referido período. As operações de mercado aberto permitem ao Banco Central comprar ou vender títulos de dívida pública aos bancos comerciais. O governador do Banco Nacional de Angola, Manuel Tiago Dias, disse na quinta-feira passada que a disponibilidade de moeda estrangeira registrou um aumento no mês de janeiro de 600 milhões para 836 milhões de dólares, mas estimou que a oferta se mantenha nos próximos meses em cerca de 600 milhões de dólares. Doutor Bali Chionga, nesta matéria, começo por si, foi disponibilizado mais dinheiro, ainda não é um número que os economistas defendem que seja o necessário para, de facto, corresponder às necessidades do nosso mercado? Não, Leda, não é suficiente. Continua a não ser suficiente. A necessidade, de facto, é 1.3 pelas informações que eu tenho, as minhas fontes, pelo menos, são fidedignas nesse capítulo. É 1.3 que nós precisamos e, portanto, 800 milhões ainda não chega. Mas eu daria uma nota positiva, diferente da que eu dei na semana passada. Por quê? Porque isso, pelo menos, demonstra, aliás, é o dinheiro que vem do Tesouro, isso demonstra a preocupação das autoridades com esse assunto. Agora, mesmo que não chegue, é bom que haja essa preocupação de ir resolvendo o problema. A questão que se coloca é se o problema se resolve por esse mecanismo. Porque, como dissemos na semana passada, o mercado informal alimenta-se do formal. Significa
E eu já disse a última vez, quando nós temos dois câmbios, mesmo que se diga que o formal é flutuante, não é, porque se flutua muito pouco, não flutua significativamente. Aqueles que têm acesso, e nós não sabemos quem é que tem acesso, e esse é o problema quando fazemos um comentário, porque as pessoas continuam a reclamar que não têm acesso. E a nossa dedução é logo que este dinheiro, eventualmente, a maior parte dele, esteja a voltar para o mercado informal. Aliás, o mercado informal pode reter a moeda. Retém a moeda para, de facto, criar escassez, para depois ir por cima de nós com câmbios, taxas cambiais muito altas. Então, Leda, eu continuo a dizer, o Executivo tem que ter, o Banco Nacional, como uma entidade autónoma, tem de ter a coragem de analisar e fazer alterações significativas na lei cambial. É importante, nós estamos nesse momento numa fase que isso é fundamental. Por quê? Porque o setor financeiro funciona de facto por via da regulamentação. Não estamos a falar do setor da economia real, portanto não estamos a falar de feijão, mas estamos a falar de setor financeiro que é facilmente especulável. E depois, num capitalismo, por exemplo, nós temos em África capitalismo de compadria, ou seja, o capitalismo precisa ser regulado de tal forma que as boas práticas e a boa vontade do Estado não seja sequestrada pelos particulares que têm sempre vontades próprias, que não é o bem comum. É o que tem estado a acontecer na nossa realidade? Aliás, só para ver, se não há dinheiro no mercado formal, não devia haver no informal. Alguém que tem máquina para imprimir dólares na rua. Não. O dólar da rua vem do banco. Significa que há ali no banco certas alianças, mas é fácil perceber aquilo que chamam a mão invisível do mercado. É simples. Leda, se a diferença é 30%, se eu, tendo $1000 no banco, tirá-los, consigo ter mais 30%, significa $1.300. Enquanto não existir um regulamento, uma lei que me impeça de fazê-lo, eu vou fazer. Quem é que não quer ter mais dinheiro em relação ao que tem agora? Todos nós. Por isso, cabe ao Estado, com competência para regulamentar o setor financeiro, é uma questão de momento. Regular o momento que nos encontramos para salvaguardar até uma questão de soberania. E é preciso salvaguardar o bem comum. Se é para resolver o problema do povo, esse também é o caminho, Leda. E, portanto, eu acho que tem que se ter essa coragem. É verdade que vai agredir alguns setores da economia, dos mais ricos, não vamos deixar de dizer isso, mas o partido que suporta o governo é um partido de esquerda. E se é um partido de esquerda, cujo lema principal, estendido por outros, é resolver o problema do povo, tem de prestar atenção ao povo. Doutor Paquice, o que é que precisa ser feito para efetivamente resolver-se o problema do povo no que concerne ao acesso à moeda estrangeira, ao dólar, ao euro? Sim, Leda, primeiro notar aqui, e aqui corroboro com o que diz o Balixionga, que é notar a preocupação do governador do BNA relativamente à questão da disponibilização de divisas, e mais 300 milhões, mas como diz o Bali, 1.3, nós precisaríamos de 1 bilhão, nós teremos, se forem por semana 300 milhões, teremos 1 bilhão e 200 milhões de dólares todos os meses. Mas, e os economistas dizem, pelo menos ali no Expansão, que nós precisaríamos, mais ou menos aquilo que diz o Bali, 1 bilhão e 300 milhões de dólares todos os meses, para importação, para ajuda de custos e isso. Mas também eu li outra notícia, que é importante, que os bancos comerciais têm que fazer um maior controle. Porque, de facto, os dólares existem, saem do Banco Nacional, do Tesouro, e vão para esse circuito, vão para os bancos comerciais, mas depois o que acontece são as alianças de que o Bali fala de facto. Há muita gente que está nos bancos comerciais e que tem alianças com o pessoal que está no mercado informal. Ou seja, o dinheiro sai, as divisas saem legalmente dos bancos comerciais para o mercado informal, e então o pessoal do mercado informal inflaciona o preço tranquilamente. Portanto, agora, o que os bancos comerciais têm que fazer é as pessoas que fazem pedidos nos bancos comerciais
devem fazer esses pedidos e quais as razões do pedido. Eu acho que a lei era interessante. Quando há ajuda de custos, as pessoas têm familiares, por exemplo, no estrangeiro, podem justificar através de atestado de residência, moradia, que a pessoa de facto está a ajudar um familiar que está no estrangeiro, e o comerciante pode, através de documentação própria, dizer que eu sou importador e preciso dessa divisa no banco comercial. Eu acho, passa a publicidade, mas o banco vai e diz que vai fazer um maior controle da saída das divisas e aí talvez consigamos manter o mercado regular. Penso que esta é a ideia. Aqui uma questão importante, que é, por exemplo, taxar naquelas transferências para o estrangeiro que não são prioritárias. E há uma lei nesse sentido. Eu penso que é preciso controlar cada vez mais. Pode ser chamada uma medida impopular, mas, Leda, governar a esse nível não vai prejudicar o cidadão que efetivamente precisa. Não, por exemplo, há em relação a essa taxação, há despesas que estão livres disso. Mas há aquelas que têm de ser taxadas. Leda, governar não é só agradar, é também impor ordem. E nós estamos num país onde, durante muito tempo, nós nos acostumamos a fazer aquilo que nós queríamos. Sempre que fizemos o que quiséssemos, e não pode ser. Estás a apelar para uma ditadura? Não. Aliás, mesmo na democracia, é governo de leis. E as leis têm, por exemplo, nós temos boas leis, depois nós falhamos na sua aplicação. Então, nós temos de ser rigorosos a aplicar. Mais uma vez, os organismos que supervisionam, que fiscalizam, quando o banco vai e diz assim, vai imprimir maior controle, é isso que nós queremos ouvir. Sim. E queremos que outras entidades envolvidas tomem esse caminho. Por quê? Porque as leis têm de ser cumpridas. O cidadão tem de perceber, que apesar do sofrimento, há alguém que está interessado a fazer com que as coisas sejam feitas bem. Isso é importante.